E aí, pessoal, beleza? Chegou a hora de nós começarmos aí o nosso curso completo de regimento interno. Pessoal, eu queria que você tivesse algumas coisas na sua mente antes de nós iniciarmos isso aqui. Primeiro, sempre você vai seguir essa ordem. Primeiro você vai estudar a parte teórica, o PDF, e depois você vai assistir a aula comigo. Nunca faça ao contrário. Porque quando você vier para a aula, como as aulas vão ser muito rápidas, eu quero fazer um curso mais enxuto possível, mas sem perder nada de profundidade, só para a gente avançar o mais rápido possível. Você já vir com conteúdo pré-estudado vai nos ajudar muito no desenvolvimento da nossa matéria, tá bom? Então, já venha dessa forma para você aproveitar ao máximo. E se porventura restar ainda dúvidas, você que é aluno da mentoria, pode mandar lá um zap, você tem meu zap. Você que comprou o curso avulso, você pode mandar lá pelo direct que eu respondo para você assim que é possível. Mas geralmente eu respondo muito rápido. Tá legal? Pessoal, nesse nosso curso nós vamos fazer todo o material. Então você vai acompanhar comigo o material aqui, ó. Nós vamos juntos aqui no material, justamente para você poder ter o melhor aproveitamento possível da matéria. Tá? Então eu vou usar o mesmo material que você, tá bom? E você vai fazendo as anotações que eu for fazendo também, para complementar a parte teórica. Depois você vai assistir essa aula uma vez só, tá? Você depois vai conseguir fazer essa revisão sozinho várias e várias vezes até a data da prova. Porque não tem jeito, pessoal. Muitas coisas você vai fixar, outras você vai esquecer, alguns detalhes. Então essas revisões constantes que nós vamos também sempre dar essas dicas lá na nossa mentoria, vão ser fundamentais para você poder tirar o melhor proveito deste material. Beleza? Muito bem. Pessoal, como nós já falamos em outra oportunidade, nós dividimos o estudo do regimento interno em estudos, né? Nós fizemos lá vários estudos e eu coloquei aqui o primeiro, só para você recordar. Esse vai ser os assuntos, né, sobre os quais falaremos nessa aula. Beleza? Muito bem. Então, lembra que antes de estudar comigo o regimento interno, eu quero que você já tenha assistido aquela primeira aula de como estudar o regimento interno, porque lá eu explico em como que eu dividi esses estudos e por que eu coloquei nessa ordem, porque eu acho que é mais fácil para você entender o regimento. Primeiro nós vamos pegar aquela parte mais fácil do regimento, muitas coisas que quase que repetem a Constituição Federal e entram em alguns detalhes, e depois é que a gente vai para aquela parte que é um pouco mais difícil do regimento, que é a parte das proposições e a parte do processo legislativo em si. Mas na ordem que eu coloquei, você verá que vai ser muito mais fácil a gente avançar com a nossa matéria. Beleza? Pessoal, vamos então avançar. Olha só, o primeiro material, nós vamos falar sobre exercício do mandato, líderes, blocos parlamentares, minoria e maioria, licença, vacância, convocação de suplente, decoro parlamentar. E aí, quando a gente for gravar isso aqui especificamente para os consultores, tá? Os consultores, pelo menos no último concurso, caiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Para analista não caiu. Então eu vou gravar essa norma, é pequenininha, para os consultores. Se porventura cair para os analistas no novo concurso, eu vou acrescentar para vocês também essa resolução, tá bom? E a última coisa é a licença para instauração de processo criminal contra deputado. Na verdade, esse texto, esse título, ele continua assim no regimento, mas está errado, porque hoje para você processar um deputado não é necessária mais licença da Casa Legislativa, tá? Não exige-se mais isso na Constituição Federal. Tudo bem? Legal. Vamos então, pessoal, começar sem enrolação. Eu vou seguir o mesmo material com vocês, justamente para vocês irem fazendo as anotações que considerarem relevantes, tá? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi dos aspectos constitucionais preliminares ao exercício do mandato. O regimento ele já cai direto no exercício do mandato, mas existem várias coisas que acontecem antes de o cara começar a exercer o mandato de deputado federal. Ele tem que ser elegível, ele tem que registrar-se em um partido político, ele tem que ser aprovado na convenção do partido, ele tem que concorrer nas eleições, ele tem que ser votado, ele tem que ser eleito, ele tem que depois ser diplomado pela Justiça Eleitoral.
tem que tomar posse e aí só então que ele vai entrar em exercício. Tá? Quer dizer, veja que é um fluxo muito grande para chegar aqui. Então eu coloquei os principais elementos pré-exercício do mandato aqui, para que vocês possam se situar e aí a partir dessa situação nós adentrarmos no regimento interno, tá? Então a primeira coisa que tem que saber é que os membros do Congresso Nacional são os deputados e os senadores, que misericórdia, né? Falar um negócio desse dá até vergonha, mas artigo 44 da Constituição é claro ao dizer que o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional e o Congresso Nacional, pessoal, é um órgão bicameral. Ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Nós teremos, então, os deputados eleitos pelo sistema proporcional e os senadores eleitos pelo sistema majoritário. Esses sistemas eletivos, eu vou falar aqui somente o que for relevante, porque dentro de ciência política, quem for fazer conosco esse curso, é lá que eu vou aprofundar esse estudo dos sistemas eletivos aqui no nosso país. Tá bom? O regimento interno ele não entra nessa profundidade, então não vou também entrar aqui para nós não ficarmos desviando muito do nosso foco. Agora, lembrando também o que diz a Constituição no que diz respeito a condições de elegibilidade. O artigo 14, parágrafo 3º, vai nos dizer quais são os requisitos para que alguém possa se candidatar e ser eleito no nosso país, para que ele possa, então, exercer os direitos políticos passivos, né, os direitos de ser votado. Nesse caso, eu vou destacar especificamente os dos deputados, que é o que nos interessam aqui, tá? Então ele tem que ser brasileiro, cuidado, tá? Não precisa ser brasileiro nato, pode ser brasileiro naturalizado, tá ok? Você só precisa ser brasileiro nato se você for exercer aqueles cargos previstos no artigo 12 da Constituição Federal. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, o único brasileiro nato que tem que ter lá é o presidente da Câmara. Todos os outros podem ser natos ou naturalizados. Estrangeiro nunca, né, pessoal? Porque estrangeiro não pode candidatar-se no Brasil. Tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos. Tem que, claro, estar alistado. Você só pode eleger, você só pode se eleger se você tiver antes alistamento eleitoral, né? Você tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição, no caso de deputado federal é morar aqui no Brasil. Filiação partidária, no Brasil não é possível ainda a candidatura avulsa, infelizmente, tá? Não é possível isso. E nós temos ainda a questão da idade. No caso de deputados, pessoal, a idade para candidatar-se é de 21 anos. Então, bem novinho, você já pode se candidatar. Existe uma jurisprudência antiga do Supremo que estabeleceu que essa idade ela tem que existir na data da posse. Até aconteceu com o filho do Bolsonaro, mais novo, não é o mais novo não, um dos filhos do Bolsonaro, que é o Carlos Bolsonaro. Ele é vereador lá do Rio de Janeiro e a primeira vez que ele foi eleito vereador ele tinha 17 anos. Você sabe que para vereador tem que ter 18. Mas quando ele ia tomar posse ele já teria 18. Então o TSE na época disse, então beleza, não tem problema não. Porque essa data tem que estar cumprida na data da posse, tá? Mas isso aí raramente cai em prova, eu não me lembro, caiu uma questão dessa. Beleza? Muito bem. E aí lembrando também que no parágrafo 4º da Constituição vai nos dizer que são inelegíveis, ou seja, que não podem se candidatar aqueles que não podem se alistar e os analfabetos. Aí depois você pode ver lá quem são os inalistáveis. Tudo bem? Eu não vou entrar nesses assuntos porque nós vamos falar muito sobre isso lá em Direito Constitucional. Tá? Então aqui eu estou avançando um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo. Além disso, é importante saber que o militar, pessoal, que pode se alistar, ele também pode se candidatar. Então, quem é que não pode se alistar? Os conscritos durante o período militar obrigatório, certo? Então, esses caras não podem participar da vida política, mas os outros militares que podem se alistar, consequente também podem se eleger. Nós temos vários militares que são parlamentares. O Bolsonaro, por exemplo, ele era militar. Quando começou na vida política lá como vereador, por exemplo. Temos vários outros policiais militares, ou bombeiros militares, ou até militares do Exército, Marinha ou da Aeronáutica. Então não tem problema. Só que aí tem regras específicas para esse militar assumir um cargo político. Se ele tiver menos de 10 anos de serviço como militar, ele vai se afastar da atividade definitivamente. Quando nós formos falar sobre os direitos políticos lá no direito constitucional, eu vou explicar isso aqui com detalhes, tá bom?
Aqui eu só estou fazendo uma revisão para nós introduzirmos no regimento interno. Esse afastamento aqui do cara, ele é definitivo, tá? Então ele vai sair do serviço dele e depois não pode voltar. Então, se o militar tem menos de 10 anos de serviço público e ele quer concorrer a algum cargo político, ele vai ter que sair do serviço público, ele vai ter que pedir demissão. Tá bom? Agora, se ele tem mais de 10 anos de serviço, aí ele não pede o cargo. Ele será agregado, tá, pela autoridade superior e, se ele for eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Eu vou explicar esses termos aqui militares lá no nosso artigo 14 da Constituição. Mas, em resumo, esse cara que tem mais de 10 anos, ele pode fazer a opção de querer se candidatar, ele vai ser colocado como agregado, que é um posicionamento do militar, depois eu vou explicar isso especificamente, e aí se ele for eleito, automaticamente ele passa para a reserva, ele vai ser enviado para a reserva, tá bom? Depois que terminar o mandato dele, ele pode voltar ao serviço militar, certo? Mas isso só se ele tiver mais de 10 anos de serviço militar. Se tiver menos e ele quiser se candidatar, ele vai perder o cargo dele, vai ser pedir demissão. Tá bom? Além disso, a lei complementar pode ainda estabelecer outros casos de inelegibilidade, como, por exemplo, a lei da ficha limpa, tá? E aí depois você pode ler o restante desse artigo 14 para você recordar isso aí em direito constitucional. Agora vamos para o que mais importa. O sistema eleitoral, isso aqui cai em quase todas as provas do Poder Legislativo, tá? Utilizado nas eleições dos deputados, pessoal, é o sistema proporcional. Lá em ciência política também eu vou explicar com detalhes como é que funciona esse sistema proporcional, tá? Nesse sistema proporcional, em resumo, o voto vai para o partido do candidato. E esse partido, então, vai somar todos os votos de seus candidatos e ele vai ter, então, um número total de votos. Esse número total de votos do partido dá ao partido um número específico de vagas na casa, certo? Quando ele adquire essas vagas na casa, ele vai conceder especificamente essas vagas para os deputados mais votados. Então, imaginemos, por exemplo, que um partido teve 10 candidatos. Esse candidato A teve, sei lá, 600 mil votos, o candidato B teve 200 mil, o candidato C teve 50 mil e aí vai embora, tá? Vamos imaginar que o total foi 1 milhão de votos. E vamos imaginar que esse 1 milhão de votos, deu ao partido o direito a 4 vagas na Câmara dos Deputados, tá? Então, vamos supor que esse partido, então, vai ter 4 vagas na Câmara dos Deputados. Neste caso, o que vai acontecer? O partido vai chamar os 4 mais votados e é eles que vão o quê? Ocupar os lugares que pertencem a esse partido na casa. Tudo bem? É assim que vai funcionar. Os outros 6 vão ser os suplentes na respectiva ordem de votação. Tudo bem? É assim que funciona o sistema proporcional, que é utilizado para deputados estaduais, distritais, federais e vereadores. Todos os outros cargos de senador, prefeito, governador e presidente são pelo sistema majoritário, tá bom? E aí, maiores detalhes eu vou explicar lá no curso de Ciência Política, beleza? Veja ainda que nós temos a data das eleições. Tem que tomar um cuidado agora para a sua prova, tá? A Constituição Federal, ela alterou as datas de posse do presidente da República e dos governadores, tá ok? Então toma cuidado com isso aqui, porque é importante para sua prova essa informação. Mas a data de eleição continua sendo a mesma. Nós tivemos, por exemplo, eleição no ano passado, em 2022, para os cargos federais e estaduais. As eleições ocorrem em primeiro turno no primeiro domingo de outubro e no segundo turno no último domingo de outubro. No caso de deputado, não existe primeiro ou segundo turno, é um turno só, certo? Então, eles foram escolhidos em primeiro domingo de outubro do ano passado, beleza? Junto com as eleições para presidente, governador e senador, tá bom? Muito bem, então tá aí, essa é a situação. E aí, como é que vai acontecer a posse? A posse, pessoal, ela vai ocorrer no dia 1º de fevereiro, seguinte às eleições. Então, agora em 2023, no dia 1º de fevereiro, geralmente na parte da manhã,
ocorreu a posse dos deputados eleitos. No dia 1º de fevereiro, nós temos o que nós chamamos de sessões preparatórias. São duas lá na Câmara dos Deputados. A primeira sessão preparatória é para a posse dos deputados. E a segunda sessão preparatória, que acontece no mesmo dia, só que geralmente no período da tarde, ela é para eleição da mesa diretora. Certo? Da mesa diretora. Então, veja que no caso aqui, artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, diz que cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas. Cada mesa, nós vamos ver isso no próximo material, terá mandato de 2 anos e é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Essa parte aqui das mesas eu vou dar ênfase no próximo material. Por agora eu quero só destacar que no primeiro dia de fevereiro, posterior às eleições, ocorre 2 sessões preparatórias, geralmente uma de manhã para dar posse para os deputados e à tarde ocorre a segunda sessão preparatória para a eleição da mesa diretora. Beleza? E aí, isso também é acrescentado pelo 229 do regimento, que diz que o deputado apresentará à mesa, para efeito de posse e antes do término do mandato, uma declaração de bens e de suas fontes de renda, importando infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar a inobservância desse preceito. Por que ele tem que apresentar uma declaração de bens e rendas no início e no fim do mandato? Para que se verifique a evolução patrimonial desse parlamentar, para ver se ela é compatível com as suas fontes de renda, porque, infelizmente, no Brasil, não é de se estranhar que um deputado saia do mandato muito mais rico do que entrou, desproporcionalmente às rendas que ele recebeu durante o período. De onde nós tiramos essa conclusão? De onde vem essa diferença de dinheiro? Geralmente é corrupção, certo? Então, por isso que ele tem que fazer isso na data da posse e antes do término do seu mandato. Geralmente, essa declaração de bens hoje, pessoal, ela não precisa mais ser feita como era antigamente. Hoje em dia, assim como acontece com os servidores, dá acesso à declaração do imposto de renda. Tá? Então, hoje, como é tudo informatizado, o parlamentar deixa ali a autorização de declaração, de acesso, né, à sua declaração do imposto de renda. Se ele não quiser fazer isso, aí sim ele pode dar a declaração específica. Tudo bem? Muito bom. Vamos agora para a duração do mandato. Pessoal, o mandato, ele equivale a uma legislatura. Então, as nossas legislaturas equivalem a um mandato de 4 anos. No Brasil, a regra é que o mandato, pessoal, de qualquer política é de 4 anos, com exceção dos senadores, tá? Então, os senadores são uma exceção, o mandato deles é de 8 anos, são 2 legislaturas. Uma coisa que eu quero que você destaque agora é o seguinte: todas as vezes que você ver essa expressão legislatura ou sessão legislativa, primeira coisa, você não pode confundir essas coisas, tá? A legislatura, ela é um período de 4 anos, certo? A legislatura tem 4 sessões legislativas, certo? E as sessões legislativas, por sua vez, terão o quê, pessoal? Períodos legislativos. Então, período legislativo 1, período legislativo 2. E entre esses períodos legislativos, nós teremos os recessos. Então, entre um e outro período legislativo, nós temos recesso, que pode ser o recesso de meio de ano ou recesso de fim de ano. Tá bom? Mas não se preocupe também, que isso aí nós vamos falar bastante no curso específico, na área que fala sobre as sessões legislativas. Só para você entender. Lembrando que a legislatura, pessoal, ela começa com a posse dos deputados. Então, ela começa no dia 1º de fevereiro do ano seguinte à eleição. Então, veja que a legislatura, ela não coincide com o nosso ano civil, que começa em 1º de janeiro, né? A legislatura começa em 1º de fevereiro, certo? E aí você conta 4 anos e vai até o quê? 31 de janeiro aí, porque no próximo 1º de fevereiro já tomam posse os novos
deputados. Certo? Muito bem. Pessoal, quantos deputados federais haverá por estado? Isso aqui também, a Constituição não é expressa, ela remete isso à lei complementar. Hoje, a lei complementar define que nós teremos no Brasil 513 deputados. Então veja, não é a Constituição que fala que nós temos 513 deputados. A Constituição fala que nós temos 81 senadores, isso ela fala, mas não fala quantos deputados. É a lei complementar que definiu em 513. Só que a Constituição estabeleceu um limite mínimo e máximo de deputados por estado, a depender o quê, pessoal? Da população representada. Veja que a representação da população é que vai definir se o estado terá 8 deputados ou 70. Por exemplo, o Distrito Federal tem 8 deputados federais. Já São Paulo tem 70. Tá? E aí você tem vários outros estados com valores intermediários ali. Então, os menores estados têm 8, o maior tem 70. Acho que o único que tem 70, acho que é o São Paulo, se eu não me engano, tá? Muito bem. Tá? Então, é assim. Agora, veja. Hoje nós não temos território federal, mas se for criado um território federal, tá? Automaticamente ele terá direito à indicação de 4 deputados. Tá? É automático. Tá bom? Então, não precisa estar previsto na lei complementar. É um direito já previsto na Constituição Federal de que os territórios, se criados, terão 4 deputados. Tá? Então, o artigo 45, parágrafo 1 da Constituição, diz que o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo DF, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições. Então, todos os anos anteriores às eleições, geralmente com dados do IBGE, faz-se o quê? Esses ajustes. Pode ser, por exemplo, que algum estado tenha crescido demais e ele vai ter que ter agora mais deputados, entendeu? Um estado diminuiu, ele vai ter menos deputados. Então, esses ajustes são feitos no ano anterior às eleições, para que no ano das eleições cada estado já saiba quantas vagas de deputado ele terá. Beleza? Muito bem. Pessoal, vamos falar agora sobre o quê? Sobre as vedações aos parlamentares. Esse assunto, quando cai em prova, já lhes adianto, ele sempre cai de forma o quê? Literal. Tá? Então não viaja. Aqui é só você decorar esses dois negocinhos aqui, ó. Existem algumas coisas que os deputados não podem fazer desde a diplomação e outras desde a posse. Então você tem que relembrar isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, 2022 e nós estamos agora em 2023, certo? Então esses caras foram eleitos em 2022, foram diplomados, não sei em que dia, porque isso depende da Justiça Eleitoral, e tomaram posse aqui, ó, vou até colocar aqui para você não esquecer, 1º de fevereiro de 2023. Existem algumas coisas que esses caras não podem fazer desde a diplomação. Desde a diplomação, ou seja, desde esse momento aqui, ó. Ou seja, eles nem são deputados ainda. Porque quando você é diplomado, pessoal, você não é deputado ainda. Você tem o quê? Apenas um reconhecimento pela Justiça Eleitoral que você foi eleito de forma adequada e que pode tomar posse no dia 1º de fevereiro, certo? É isso que a diplomação significa. Inclusive, você não pode tomar posse sem esse diploma, tá? Sem o reconhecimento da Justiça Eleitoral de que a sua eleição foi correta. A segunda é a posse. Então, tem algumas coisas que você não pode fazer só a partir daqui, ó. Entendeu a diferença? Então, essa é a diferença. Então, algumas coisas você não pode fazer desde a diplomação, outras coisas você não pode fazer desde a posse. Eu sugiro que vocês decorem só essas duas situações aqui, que são as vedações desde a diplomação. São muito simples. Pessoal, geralmente o que acontece? O cara foi diplomado, né? Foi eleito, foi diplomado, já começa muitos, infelizmente, tentarem usar o seu mandato para favorecimento pessoal, certo? Então ele quer fazer ali um contratinho para ganhar um dinheiro ali, tal. Então, desde o momento em que foi expedido o diploma pela Justiça Eleitoral, esse cara já fica vedado pelo cargo que ele está prestes a ocupar. Então ele não pode, desde a expedição do diploma, primeiro, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Ou seja, ele não pode firmar ou manter contrato com qualquer órgão ou entidade da administração pública ou com concessionária de serviço público. Mas existe uma exceção. Pessoal, pensa, por exemplo, nos deputados aí. Você acha que os deputados usam celular? Claro. Então, eles fizeram um contrato com a Vivo, com a Oi, com a TIM, com a Claro, e essas empresas são concessionárias de serviço público. Então, é óbvio que existe uma exceção a essa regra. A exceção é justamente quando o contrato ele contém cláusulas o quê? Uniformes. O que é um contrato de cláusulas uniformes? É um contrato de adesão. Quando você vai fazer um contrato com a Claro, com a Oi, com a Vivo, você não pode mudar as cláusulas daquele contrato. É o mesmo contrato para todo mundo. E o deputado, quando foi lá fazer a sua linha telefônica, ele também não teve nenhum contrato exclusivo para ele pelo fato dele ter sido eleito, entendeu? Então, esse tipo de contrato, cujas cláusulas são uniformes, ele pode fazer. Porque são geralmente serviços prestados a toda a coletividade. Então, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, pedágio, né? Essas coisas. Então, o que não pode são contratos firmados ou mantidos com cláusulas excepcionais, específicas, vantajosas para o deputado pelo fato dele ter sido eleito. Tá? Ele também não pode aceitar ou exercer cargo, função ou emprego, grifa essa palavra aqui, ó, remunerado, inclusive de que sejam demissíveis ad nuntum, ou seja, cargo em comissão, né? Que é de livre nomeação e livre exoneração. Demissível ad nuntum é isso, de livre exoneração. Nas entidades constantes da linha anterior. Então, a partir do momento em que o cara foi diplomado, que o diploma foi expedido em seu favor, ele não pode mais, o quê? Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego em qualquer uma dessas entidades aqui, ó, remunerado. Mas ele pode ocupar cargo, emprego ou função não remunerado? Pode. O que não pode é cargo, emprego ou função remunerado. Então, olha só. Nesse período aqui, ó, cargo remunerado, cargo não remunerado. O cargo remunerado, ele não pode, mas o cargo não remunerado, ele pode. Só que aí vai entrar o outro detalhe. Vamos ver agora o que vai acontecer depois da posse. Cargo remunerado, cargo não remunerado. Leia só aqui, ó, o inciso 2, a linha B. Desde a posse, os deputados senadores não podem, tá, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nuntum. Vê que agora a palavrinha remunerado não aparece. Por quê? Porque agora nenhum cargo é possível. Nem o remunerado, nem o não remunerado. Entendeu a diferença? Essa é a diferença. Então ele não pode ter mais nenhum vínculo depois da posse com qualquer entidade. E por quê? Porque esse cara está lá na Casa Legislativa para representar o povo. Vocês sabem que os deputados, eles representam a população especificamente, diferente dos senadores que representam os entes federados, ou seja, os estados e o Distrito Federal. Isso já caiu em provas diversas vezes. Então, os deputados, eles são eleitos para representar a população dos respectivos estados. O Senado é o órgão que representa as unidades federativas em si. Entendeu? Essa é a diferença. Por isso que os deputados e senadores, em hipótese alguma, podem estar lá representando interesses dessas entidades aqui, ó, da linha A. Não pode. Eles não foram eleitos para isso. Eles foram eleitos para representar ou a população ou os estados e o Distrito Federal. Beleza? Por isso que ele não pode também patrocinar causa em que seja interessada qualquer uma dessas entidades. O deputado senador não pode ser lobista dessas entidades aqui dentro da Casa Legislativa. Ele não foi eleito para isso, tá? Ele também não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Então tem muitos deputados e senadores, pessoal, que são grandes empresários, são milionários, alguns até bilionários, certo? E aí o que acontece nessa história? Esse cara, muitos deles têm contratos, tá, com o governo. Então,
alguns senadores aí que já foram presidentes, senados, eles eram donos de grandes empresas de ônibus. E empresas de ônibus são concessionárias de serviço público. Então esses caras, quando foram tomar posse, eles tiveram que passar todo o seu patrimônio, os seus bens, enfim, o nome da empresa, para outras pessoas, geralmente para os seus familiares, porque ele mesmo não pode ser proprietário, controlador, diretor ou exercer função remunerada em empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica pública. Cuidado! Isso não significa que ele não possa ser empresário ou que ele tenha que tirar todas as empresas do seu nome. Não. São somente aquelas empresas que gozem de contrato com o poder público. Tá? Então, tem contrato com o poder público. Esse tipo de empresa é que ele não pode, desde a posse, ser proprietário, controlador, diretor ou exercer função remunerada. Agora, se ele tiver uma empresa de outra coisa, não tem problema. Tá bom? E, por fim, ele não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Tá? Ou seja, imagina os vereadores. Os vereadores, pessoal, muitos deles, quando tem eleição para deputado, eles tentam concorrer ao mandato de deputado. Por exemplo, o deputado federal mais votado nas últimas eleições foi o Nicolas Ferreira, que ele era vereador em Belo Horizonte. Rapaz jovem, inclusive. Teve mais de 1,5 milhão de votos. O que aconteceu? Ele era vereador, né? E aí teve a eleição para deputado. Como as eleições acontecem de 2 em 2 anos, né? Ele foi eleito vereador, estava no 2º ano do seu mandato e teve a eleição para deputado federal. Ele foi eleito. Então, quando ele tomou posse como deputado federal, ele teve o quê? Pedir exoneração do cargo de vereador, porque ele não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. Ele não pode ser vereador e deputado ao mesmo tempo. Entendeu? É assim que funciona. Então, beleza? Então, pessoal, isso aqui é decorar. É muito simples. Eu aconselho você decorar só as do inciso 1, a letra A e B, porque as outras são consequência natural. Legal? Muito bem. Vamos avançando. Nós vamos falar agora, pessoal, olha só, sobre o exercício do mandato no regimento interno. Então, vamos entrar agora no regimento interno especificamente para ver quais são as regras para exercício do mandato. Beleza, o cara tomou posse. 1º de fevereiro, agora vai começar de fato a ser o deputado. Isso aqui acontece igual no caso de servidor, né? Você só se torna servidor no dia que você toma posse. Qual que é o próximo passo depois de tomar posse? Entrar em exercício. Então a mesma coisa, a mesma comparação aqui. O cara tomou posse, depois a gente vai ver isso com detalhes quando nós tratarmos das sessões preparatórias, como é que funciona essa sessão preparatória de posse, tá? Mas enfim, o cara já tomou posse, agora vai entrar em exercício. Quais são as características do exercício do deputado? A primeira observação é sobre o dever que ele tem de comparecer aos trabalhos na casa. Inclusive, nós vamos estudar depois que a falta constante aos trabalhos na casa pode implicar na perda do mandato. Então, é um dever do cara que foi eleito como deputado comparecer aos trabalhos da casa, tá? Então, o deputado deve apresentar-se deve apresentar-se à Câmara durante a sessão legislativa ordinária ou extraordinária. A sessão legislativa extraordinária, vamos pegar aqui 2023, é aquela que acontece do dia 2 de fevereiro ao dia 17 de julho e do dia 1º de agosto a 22 de dezembro. Essa é a sessão legislativa ordinária. Período legislativo 1, período legislativo 2. A soma desses dois períodos é a sessão legislativa ordinária, tá? Então, enquanto a Câmara está em sessão legislativa ordinária, ele tem que estar comparecendo firme no propósito. Fora desses períodos aí, nós temos os recessos parlamentares. E aí, durante o recesso, pode existir a convocação extraordinária, como depois a gente vai ver com muita profundidade adiante. Essa convocação extraordinária fará surgir o quê? Uma sessão legislativa extraordinária, ou seja, é o funcionamento do Congresso Nacional durante o recesso. Tá bom? Então, ele tem que comparecer tanto durante a sessão legislativa ordinária quanto durante a extraordinária. Para quê? Para participar das sessões do plenário e das reuniões de comissão de que seja membro, além dos casos em que houver o quê? Sessões conjuntas do Congresso Nacional. Esse assunto de sessões conjuntas, nós vamos ver lá no regimento do Congresso Nacional, tá? Nós vamos ver isso no regimento comum do Congresso Nacional.
Quando é que ocorrem as sessões conjuntas? Mas, por exemplo, a sessão para deliberar sobre veto é uma sessão conjunta, por exemplo. Ou para abrir, para instalar a legislatura, por exemplo. Então, para dar posse ao presidente da República. Então, a gente vai ver várias situações em que há sessões conjuntas. O deputado também tem que comparecer a essa sessão, já que ele é membro do Congresso Nacional. Veja, o deputado, pessoal, ele é membro da Câmara e do Congresso, tá? A Câmara é um dos órgãos que compõem o Congresso. E aí, às vezes, você vai ver os órgãos atuando separadamente, individualmente, Câmara e Senado, às vezes atuando juntos, como o Congresso Nacional. A gente vai ver também lá em Direito Constitucional. O que eu quero destacar aqui, que eu acho muito importante para a sua prova, é esses nomes aqui, ó. Você não pode confundir isso aqui, pessoal. Existe uma diferença terminológica entre sessão e reunião. Apesar de ambas as expressões referirem-se a encontros dos deputados em um determinado órgão, o regimento ele vai usar sessão sempre que se referir aos encontros no plenário. Então, todas as vezes que o plenário se reúne para deliberar sobre alguma coisa, é uma sessão plenária. Todas as vezes que as comissões se reúnem para resolver algum problema da sua competência, é uma reunião. Então tem essa diferença do nome, tá? Sessão sempre é do plenário, reunião sempre de comissão. O comparecimento efetivo do deputado à casa vai ser registrado como, pessoal? Ele é registrado hoje por um ponto eletrônico geralmente, tá? E aí, quem é que coordena essa gestão dos pontos e de comparecimento? É a mesa diretora, no caso das sessões plenárias, e presidente das comissões, no caso das reuniões das comissões. Tá? Como é que vai funcionar, então, este controle de comparecimento? Então, nas sessões de debates, nós vamos ter duas formas, ou lista de presença ou registro eletrônico em pontos instalados nas dependências da casa. Hoje a regra é o ponto eletrônico, só se tiver com problema o ponto é que vai passar uma lista de presença, tá? Agora, se nós tivermos sessões de deliberações, nós vamos ter o quê? Registro eletrônico, que pode ser o quê? Até o encerramento da ordem do dia, ou, se não estiver funcionando o sistema, pela lista de presença em plenário. As sessões de debate são as sessões reservadas somente para debates, não haverá deliberações, tá? Nas sessões de deliberação, em que serão votadas matérias de competência da Câmara, aí nós vamos ter, em regra, o registro eletrônico, que poderá ser o quê? Assinalado até o encerramento da ordem do dia. Beleza? Se o sistema não estiver funcionando, aí sim nós vamos para lista de presença. E nas comissões, pelo controle de presença às suas reuniões. Nas comissões também já tem controle eletrônico de presença. Tá legal? Então aqui não tem muito mistério, não. Essa parte eu não acho tão importante assim. Vamos falar sobre as deputadas gestantes. Esse artigo aqui ele é novo no regimento interno, tá? As deputadas gestantes, a partir da 30ª semana de gestação ou antes, mediante a apresentação de atestado médico, terão direito à participação plena nas reuniões e sessões deliberativas e não deliberativas por áudio e vídeo, mediante a utilização de plataformas de videoconferência, além de poderem registrar a presença e votar as matérias constantes da ordem do dia das sessões ou da pauta das reuniões de forma remota nos termos de ato da mesa. Então, tem um ato da mesa. Ato da mesa, pessoal, é uma norma que vai regulamentar algum assunto dentro da casa, certo? Esse ato da mesa vai dispor de forma mais detalhada como é que vai ser essa participação remota das gestantes. Inclusive, existe já atos da mesa que permitem vários encontros aí, não só das gestantes, mas de outros deputados, também de maneira remota. A pandemia fez gerar esse sistema e ficou sendo adotado, tá? Continua e é muito eficiente, tá? Mas a presença no plenário, pessoal, ela é muito importante, tá? Tem coisas que só a presença ali mesmo, física, é que pode resolver alguns assuntos, né? Para conversar, para tentar chegar em acordo, enfim. E aí aplica-se o direito previsto no caput desse artigo às deputadas que regressarem do gozo de licença à gestante até o prazo de 180 dias consecutivos após o início dessa licença, tá? Pessoal, as deputadas, nós veremos mais adiante, elas têm licença de 120 dias, tá? De licença gestante.
Mas aí elas podem ficar nessa regrinha de teletrabalho até 180 dias, tá? Então, a licença delas é de 120, mas elas podem ficar até 180, tá? Ou seja, esse periodinho aqui, né, também de trabalho remoto. Bacana? Muito bem. Pessoal, vamos falar agora sobre os direitos que os parlamentares têm no mandato, tá? Quais são os direitos decorrentes do mandato parlamentar? E aí nós temos alguns direitos para os deputados que estão em exercício, que estão efetivamente como deputados, e outros que são para ex-deputados. Então, para os deputados em exercício, quais são os seus direitos? Então, eles podem oferecer proposições em geral. Pessoal, proposição, nós vamos ter um estudo só sobre proposição. Mas, em resumo, proposição é qualquer matéria sujeita à deliberação da casa. Então, são os projetos de lei, de resolução, proposta de emenda à Constituição, as moções, indicações, tem um monte. As emendas, tá? Então, proposição é qualquer matéria que é submetida à apreciação da Câmara. Então, ele pode oferecer proposições em geral, discutir e deliberar sobre qualquer matéria em apreciação na casa e integrar o plenário e demais colegiados, neles votando e ser votado, tá? Porque ele pode concorrer aos cargos aí de presidente, né? Enfim, de secretário, presidente de comissão e assim por diante. Ele também pode encaminhar através da mesa pedidos escritos de informação ao ministro. Então, direto você vê deputados aí pedindo informação ao ministro, né? Ele não pode enviar esse pedido diretamente ao ministro. Tem que ser sempre através da mesa, tá? A mesa diretora é que envia o pedido. Fazer uso da palavra, nós vamos ver depois como é que esse uso da palavra se dá e qual que é o tempo, em quais circunstâncias, quando é que ele pode fazer o uso da palavra. Tem regras específicas para fazer esse uso, tá? Integrar as comissões e representações externas e desempenhar missão autorizada pela Câmara. Também nós veremos quais são as comissões, quem é que pode integrar a comissão, quais são as regras para que os partidos indiquem os seus membros à comissão e também para representar a Câmara externamente, tá? Em um congresso, em uma convenção, em alguma coisa nesse sentido, e também para representar a Câmara em uma missão, tá? Que lhe foi outorgada aí pelos órgãos legislativos. Ele também tem a competência para promover perante quaisquer autoridades, entidades ou âorgãos da administração federal, estadual ou municipal, direta ou indireta e fundacional, os interesses públicos ou reivindicações coletivas de âmbito nacional ou das comunidades representadas e, por fim, realizar outros cometimentos inerentes ao exercício do mandato ou ainda atender a obrigações político-partidárias decorrentes da representação. Então, esses são direitos, né, melhor dizendo, assegurados aos deputados em exercício de mandato. Agora, aos ex-deputados, além deles poderem ter livre acesso ao plenário, eles também poderão utilizar-se dos seguintes serviços prestados na casa, mediante, no caso, prévia autorização do presidente. Pessoal, essa autorização do presidente se refere aos incisos 1 e 4, ou seja, para tirar xerox, reprografia, né? E para processamento de dados, pedir informações, levantamento de informações, essas coisas aí para o setor. Pessoal, todos estes direitos aqui, é óbvio que também são dos deputados em exercício de mandato, certo? Além desses direitos que nós vimos aqui em cima, os deputados em exercício de mandato também têm esses aqui. O que esse dispositivo está ressaltando é que, além dos deputados em exercício, os ex-deputados também têm direito a estes serviços prestados pela casa, com a observação de que esses dois aqui, ó, dependem de prévia autorização do presidente da casa. Tá bom? Então, quais são? Reprografia, ter acesso à biblioteca, ao arquivo, processamento de dados, assistência médica e assistência farmacêutica. Beleza? Muito bem. Nós temos ainda, pessoal, algumas normas que regerão o exercício do mandato desse parlamentar. Diz o 231 que no exercício do mandato o deputado atenderá às prescrições constitucionais e regimentais e às contidas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, sujeitando-se às medidas disciplinares nelas previstas, tá? Então, ou seja,
assim como vocês, servidores federais, vão ter a 8.112 e outras normas para reger o exercício da atividade de vocês como servidores públicos, os deputados também têm um conjunto de normas que regulamentam o exercício da sua profissão, da sua atividade política, tá? Então, temos os dispositivos constitucionais que falam, né, sobre os deputados e senadores, a gente vai ver todos eles aí no próximo bloco. Nós temos as regras regimentais que os parlamentares têm que observar, nós estamos estudando várias delas aqui agora, e também as disposições do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Ou seja, são esses três conjuntos de normas, as principais disposições que regem a atividade política do parlamentar. A Constituição, o Regimento e o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Beleza? Muito bem. Pessoal, nós vamos agora falar de um assunto que é basicamente direito constitucional mesmo, profundo, tá? E aqui, pessoal, esse assunto aqui é desta aula, o assunto que é certeza que vai cair na sua prova. Os que eu falei até agora podem não cair, mas esse aqui não tem jeito de não cair, isso aqui é certeza absoluta. Então, se você for para a prova sem saber as imunidades, você estará jogando fora uma questão na sua prova. Tá bom? Pessoal, olha só. Para nós concentrarmos todo esse assunto de imunidades em um bloco só, eu vou encerrar isso aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para tratar sobre as inviolabilidades ou imunidades parlamentares. Tchau, até mais.